Casas não faltam. Faltam as soluções para comprar casa. Por isso, antes de escolher a casa, escolha o banco. Quem quer casa, vai ao crédito. Crédito Predial Português. Grupo Tota. Boa noite. Alberto João Jardim garante que não fará nunca pactos com socialistas. É a resposta negativa à proposta de um pacto autonómico feito por António Guterres. Mediadores das Nações Unidas e da União Europeia, juntos numa grande ofensiva diplomática, procuram soluções para a Bósnia. Desta vez, os sérvios da Bósnia e a Grécia dão uma ajuda. Niall Quinn já não vai jogar no Sporting. Os pré-acordos com o ponta de lança foram cancelados. Tudo por questões de dinheiro. A proposta de um pacto autonómico foi feita durante uma visita do líder socialista aos Açores e depois de ter passado pela Madeira. António Guterres quer união entre o governo regional, autarquias e sociedade civil açoriana. Alberto João Jardim reagiu de imediato à proposta. O presidente do governo regional e do PSD Madeira diz que pactos com socialistas nunca. Postas as coisas neste género e postas as coisas neste Estado em que só nestas três condições é que o PSD da Madeira aceitava participar em algum pacto, mas aceitava com responsabilidade de Estado, pondo interesses partidários acima, pondo os interesses da Madeira acima dos interesses partidários, numa demonstração de boa vontade de Estado e numa demonstração daquilo que se deve fazer num Estado, que é pôr acima das jogadas dos partidos e dos interesses dos partidos, pôr acima disso tudo aquilo que pode significar dias melhores para as populações. Bem, postas as coisas neste Estado, nenhuma dessas três condições é preenchida pelo Partido Socialista. Logo, mesmo que o Partido Socialista viesse a ser governo, da nossa parte não há pacto nenhum com o Partido Socialista. Para além da proposta de um pacto autonómico, António Guterres levou outros assuntos para discutir em Ponta Delgada, questões financeiras e regras para um melhor relacionamento com a administração central. Para começar, e ainda no aeroporto, Guterres dirigiu uma saudação aos açorianos. Hoje é feriado regional, o Dia dos Açores e da Autonomia. Saudar e, ao mesmo tempo, trazer-lhe, como candidato a primeiro-ministro, uma mensagem de esperança e de confiança e a proposta de um verdadeiro pacto autonómico para o século XXI que possa substituir a relativa instabilidade nas relações entre o Governo Central e os órgãos de governo próprio da região e que tem vigorado nos últimos anos. Um pacto autonómico e de parceria. Guterres quer a clarificação das regras do relacionamento financeiro da região com o Estado. No diálogo quer também a participação da sociedade civil. Das palavras passou aos atos e foi ao encontro da Associação de Empresários de Ponta Delgada. As carências financeiras dos Açores dominaram a conversa. O candidato a primeiro-ministro registrou com agrado a reclamação de projetos de relevância nacional a implementar nos Açores. E essa estratégia nova e diferente passa por uma parceria, por um diálogo, por uma concertação entre o Governo da República, Governo Regional e sociedade civil açoriana. E nisso importa que o Governo da República tenha ele próprio uma estratégia para os Açores que envolve projetos nacionais, de relevância nacional, com base nos Açores, como com base na Madeira, como com base em qualquer outra região do país, como a minha, que também nesse aspecto está completamente abandonada, a Beira Interior. De facto, é grave que a nível nacional, nos últimos anos, não tenha existido uma intervenção através de projetos que sejam projetos de relevância nacional, ou seja, a República não pode abdicar de construir nos Açores projetos que tenham relevância nacional, porque isto também faz parte integrante do Estado português. Repare que na nossa linguagem nunca falámos em transferir mais dinheiro para os Açores. O que nós falamos é termos uma estratégia que seja uma estratégia que leve ao relançamento da atividade produtiva. Portanto, a Câmara de Comércio dos Açores gostaria muito mais de ver um regime fiscal diferenciado nos Açores, como existe, aliás, nas Canárias e nos territórios franceses do ultramar, do que a questão de mais ou menos dinheiro para os Açores. O eventual futuro primeiro-ministro ficou a saber que o dinheiro não é tudo e para selar o pacto autonómico com a sociedade civil, nada melhor que começar pelo livro de honra. A declaração final do encontro entre timorenses foi aprovada por unanimidade. É uma notícia para depois do intervalo. Até já. Política.
o governo dos homens, a administração das coisas, a organização dos Estados. É considerada arte, ciência, ideologia, metafísica, ética, teologia. A política, necessidade humana e domínio hábil de Nogueira de Brito, José Magalhães e Pacheco Pereira. A política, hoje à noite, em Flashback. Mediadores das Nações Unidas e da União Europeia juntos para encontrar uma solução para o conflito bósnio. Desta vez, contam com a ajuda dos sérvios de Belgrado e da diplomacia grega. Na mesma altura em que se tenta uma ofensiva diplomática, começou a chegar à Croácia material militar pesado para a Força Internacional de Intervenção Rápida criada no sábado em Paris. Ações conjuntas numa altura em que Sarajevo continua debaixo de fogo. Imagens desta madrugada, iguais às imagens de ontem à tarde, iguais às imagens de hoje de manhã. É o bombardeamento de Sarajevo pelos sérvios da Bósnia, a resposta do seu líder, Radovan Karadzic, ao crescente isolamento internacional. Os sérvios da Bósnia podem mesmo estar a gozar as últimas horas de apoio dos sérvios de Belgrado, porque a ex-Jugoslávia poderá estar a preparar o reconhecimento do governo muçulmano da Bósnia e o fim do apoio aos homens de Karadzic, em troca do levantamento das sanções à Sérvia. Mas Karadzic continua a jogar forte, porque nas suas mãos estão ainda mais de 250 capacetes azuis, escudos humanos contra eventuais ataques das forças da NATO, que começam a reunir em Split, na Croácia, homens e armamento para a Força Internacional de Intervenção Rápida criada no sábado. Os Estados Unidos já vão a caminho da Bósnia. Esta semana, os militares norte-americanos lançaram-se ao ataque com o envio de helicópteros de transporte e 3.500 homens. Os soldados deslocam-se da Alemanha para a Itália, na eventualidade de uma retirada das forças da ONU. Entretanto, em Belgrado, o ex-presidente da Conferência Internacional para a ex-Jugoslávia já comentou as negociações mantidas com o presidente sérvio. I believe that President Milosevic is doing everything he can to bring peace in all aspects, and I have no doubt that the Serbian people and the Serbian nation will not allow these hostages to remain for too long. It's out of character with the Serbian people, this hostage taking. It's not something that they are going to accept for very much longer. What should be the next step to help with the peace process? I think to get into negotiations, and I really do hope that Dr. Karadzic and Mr. Krasnik will now accept the need for negotiations on the contact group plan. O governo aponta a droga e a vida nos subúrbios como as grandes causas da criminalidade. Um relatório sobre segurança interna indica que os crimes contra a propriedade aumentaram 12%. O ministro da Administração Interna, Dias Loureiro, esteve hoje no Parlamento a defender as superesquadras como a melhor forma de combate ao crime. O ministro no Parlamento para falar da segurança ou da falta dela. Contas feitas, o crescimento desmedido dos bairros suburbanos, o consumo e tráfico de droga fazem disparar em flecha a criminalidade. Problemas específicos que não se combatem com mais polícia. Um conselho do governo aos outros partidos. Se forem governo, para acreditarmos na vossa política, que se querem mais efetivos, têm de concentrar os efetivos. Não podem ser contra as chamadas superesquadras, porque os senhores não podem contratar mais gente, porque não vão ter dinheiro para isso, os senhores para isso, porque não fazem contas. A oposição fez contas aos problemas que o governo não resolveu. É que os números do relatório de segurança interna são incontornáveis quanto a um aumento muito preocupante da criminalidade. E a isto, evidentemente, o Sr. Ministro fugiu. Quando Vossa Excelência diz que no suburbano, o tal suburbano, existe o insucesso escolar, existe o desemprego, existe a droga, existe isto e aquilo é o foco de fixação, é o foco de infecção, dá a impressão de que o suburbano está retirado da autoridade do Estado e está entregue. Atenção a tempo deputado. Aquilo a que temos assistido é cada um procurar passar as culpas para o Ministro do lado. Só que, Sr. Ministro, a sua solidão hoje é evidente. Não tem nenhum Ministro, não tem nenhum Secretário de Estado para apoiar o seu discurso. Já nem no Governo acreditam na sua política.
Dias Loureiro, o último discurso no Parlamento nas ruas de Olivais e Moscavide, o líder do PP exigiu mais segurança, mais esquadras e novas leis, porque afinal o crime aumenta. Até tenho aqui para comparar as informações que nos foram dadas pela PSP, uma portanto, mais atrasada e outra mais recente, e que poderá comparar realmente o aumento da criminalidade aqui em Moscavide. Insegurança cada vez mais inflacionada. Mais de 2 toneladas de haxixe provenientes de Marrocos foram apreendidas no Algarve pela Polícia Judiciária e pela Brigada Fiscal da GNR. Na madrugada de domingo, a Costa Algarvia assistiu a uma perseguição policial digna de um filme americano. A droga estava dentro de uma lancha registada em Quarteira que já tinha despertado a atenção das autoridades. A operação foi desencadeada junto à costa pela Brigada Fiscal com base nas informações prestadas pelo Serviço de Fiscalização Aduaneiro Espanhol. As investigações passaram para as mãos da Diretoria da Polícia Judiciária de Faro. A PJ vai agora apurar o número de elementos envolvidos na rede. Os 4 detidos foram hoje presentes ao Ministério Público do Tribunal de Lagos. O Governo quer mais fiscalização no ensino para acabar com abusos. O Ministério da Educação enviou aos sindicatos um projeto que amplia as competências dos inspectores. Estes poderão entrar em qualquer momento, em qualquer estabelecimento de ensino, desde o jardim escola à universidade e até chamar a polícia. Os sindicatos estão contra. Dizem que com este projeto é o contrário do espírito da reforma educativa e mesmo vai contra a Constituição. A mudança é radical, a começar pela linguagem utilizada. O diploma ainda em vigor diz que a Inspeção-Geral do Ensino deve promover o controle da qualidade pedagógica, prestar apoio técnico e informativo e controlar a eficiência da gestão das escolas. Só depois fala das competências de fiscalização. O novo texto começa logo por dizer que a inspeção deve avaliar e fiscalizar a área pedagógica e a gestão administrativa a todos os níveis, universidades incluídas. E mais, o artigo 26 do texto atual obriga os inspectores ao dever de cooperação e o rigoroso respeito pelos direitos individuais e pela Constituição. O projeto do Governo vai ao ponto de enumerar os direitos e prerrogativas dos inspectores. Estes terão livre acesso a todos os estabelecimentos de ensino, podem assistir às aulas que quiserem, convocar pessoal, examinar e selar livros e documentos e até chamar a polícia. Uma situação que há muitos anos não existia em Portugal. Isto é possível, ou só seria possível, se o ato educativo fosse um ato mecânico, isto é, houvesse um livro único, cumprimentos do mesmo programa e se calhar até tínhamos os mesmos horários. Havia o horário nacional, e então o inspetor chegava ali e dizia, da página tantos à página tantos, está a ser cumprida no livro. Muito bem, mas atenção, isto era num tempo ideológico que não tem a ver com a democracia, não tem a ver com a aprendizagem da cidadania. O trabalho dos inspectores deveria ser fundamentalmente um trabalho de apoio às escolas no sentido de aperfeiçoar e melhorar o funcionamento das escolas e não de se transformarem quase como em inimigos dos professores e como controleiros das escolas. Os sindicatos têm agora 15 dias para se pronunciar sobre este projeto da Ministra da Educação, que tudo indica vai abrir uma nova frente de batalha. Tudo isto numa altura em que os professores e alunos estão ocupados com os exames, as férias estão à porta e as eleições vêm logo a seguir. Um autêntico choque de gigantes do ensino, uma sindicalista da UGT, estreante em manifestações de rua, e a Ministra da Educação. Querem ver qual das duas ganha o respeito pela educação em Portugal. Manuela Teixeira garante que as promessas da educação feitas por Manuela Ferreira Leite não foram cumpridas. A sindicalista, militante do PSD, exige o afastamento de Ferreira Leite do governo, ainda que em outubro os social-democratas ganhem as eleições. A sindicalista garante que não quer entrar em guerras, não gosta de manifestações, prefere acordos. Mas, para começar, vai para a rua com os professores para lembrar ao Primeiro-Ministro que as promessas são para cumprir e os erros para remediar. Refere-se às promessas feitas em relação à carreira docente e aos educadores de infância. Aos profissionais de educação deixam uma exigência. Até ao final do verão, tudo deve ficar resolvido. A Frente Nacional de Educação não exclui a hipótese de se unir à FENPROF para uma manifestação conjunta. Foi aprovada por unanimidade a declaração final do primeiro encontro intertimorense. Um texto dividido em 8 pontos, quase todos baseados na necessidade urgente de se implementar o respeito pelos direitos humanos no território. A declaração refere-se implicitamente à autodeterminação de Timor-Leste, que, segundo a ONU, devia estar sob a administração portuguesa. Este encontro consagrou a figura de Ximenes Belo como o único mediador entre os timorenses.
Foi o dia mais longo em Schleining. O texto começou a ser redigido às 10 da manhã, acabou às 5 da tarde. Respeitando o espírito do encontro, o Bispo Ximenes Belo fica ao centro, Ramos Horta lê em inglês, Lopes da Cruz em português. Saudar a presença da Excelência Reverendíssima Bispo Dom Carlos Felipe Ximenes Belo, administrador apostólico da Diocese de Dili, que com o seu inestimável contributo ao longo dos debates se obtiveram propostas de medidas concretas para a melhoria das condições físicas e espirituais da vida do povo de Timor-Leste. Afirmar a importância das conversações em curso entre os governos indonésio e português, sob os auspícios do secretário-geral da ONU, a fim de se encontrar uma solução justa e global e internacionalmente aceitável para a questão de Timor-Leste, nos termos da letra e do espírito da Resolução 3730 da Assembleia Geral da ONU. A declaração final pede ainda às Nações Unidas que organizem novos encontros como este, na véspera das rondas de conversações entre Portugal e a Indonésia. Mas o mais substancial desta cerimónia veio a seguir. Monsenhor Belo diz que vai para casa com alegria. Da parte dos que vieram de dentro, apenas sublinho duas atitudes. Uma que dizia: nós viemos pedir perdão a vocês. Impressionou-me muito esta declaração, este sentimento. Outra foi de: vamos construir pontes. Sabemos que há abismos entre nós. Nós temos esperança. Vamos lançar pontes entre nós para o bem de Timor. E da parte dos que estão fora, nós compreendemos a vossa situação, mas vós também ajudai-nos a ajudar-vos. Seguem-se as perguntas e respostas. O bispo aproveita e sai igual a si mesmo. I would like to put a question to Bishop Bello. O Sporting desistiu da contratação de Niall Quinn, uma reviravolta inesperada quando já era dada como certa a presença do ponta de lança irlandês no Sporting. Na sua primeira reunião, a direção de Santana Lopes considera sem efeito o pré-acordo estabelecido com o Manchester City. Os Leões invocam desentendimentos contratuais entre Quinn e a direção do City. Em causa está a indenização que o clube teria de pagar ao jogador se ele se transferisse para fora das Ilhas Britânicas, uma quantia que o Manchester City não está disposto a pagar. Os dirigentes leoninos tentaram contactar o clube inglês e não obtiveram resposta. Agora puseram um ponto final no negócio. Pinto da Costa não vai deixar Bobby Robson sair do Futebol Clube do Porto. Robson afirmou a um jornal inglês que está ansioso por treinar o Arsenal, mas na prática o técnico ainda tem 2 anos de contrato com o Porto. José Mourinho confirmou esta tarde que Robson foi convidado pelo clube londrino, mas não vai aceitar. Um convite irrecusável aos 62 anos, Bobby Robson recebe do Arsenal a proposta da sua vida, treinar uma equipa de prestígio na sua terra natal e ainda por cima com ordem para gastar. O problema é que o técnico renovou o contrato com o Porto por mais 2 épocas e Pinto da Costa nem quer pensar na saída do treinador campeão. A única realidade que lhe posso garantir é que nos próximos 2 anos o treinador do Futebol Clube do Porto é o Mr. Bobby Robson. Só depois do jogo junto, do regresso ao hotel, é que o Mister me disse que tinha tido realmente uma proposta fabulosa do Arsenal, em que eu lhe disse, pronto, Mister, olha, daqui a 2 anos o Mister aproveita, e ele disse-me, não senhor, definitivamente, eu estou no Porto, estou com a cabeça virada para o Porto, amanhã vou para o Porto. O adjunto Mourinho confirmou o convite do Clube de Londres, mas garante que Robson honrará os seus compromissos. O Futebol Clube do Porto apostou no Sr. Robson diretamente e pronto. E eu, por acréscimo, vim com ele. A meio da temporada, quando não sabíamos se iríamos ser campeões ou se iríamos ficar em segundo ou em terceiro, houve um convite para prorrogar o contrato por mais 2 anos. O Sr. Robson, depois, logo desde o princípio, de hipótese, não obstante ter sido sujeito a enorme pressão, pôs imediatamente fora de hipótese a saída do Futebol Clube do Porto de forma litigiosa. Como fora de hipótese pôs, repito,
a permanência contrariada e sentar de corpo e alma num projeto que também é o dele. No fim de semana, Bobby Robson confessou ao jornal Sunday Mirror o seu desejo de treinar o Arsenal. Mais ainda, o jornal assegura que no contrato com o Porto existe uma cláusula que dá ao treinador liberdade para sair em face de uma proposta de um dos grandes clubes ingleses. A Portugal Telecom voltou a ser hoje a grande estrela da Bolsa de Lisboa. Mais de metade do movimento com ações coube aos títulos da Telecom. Um mercado de câmbios, o escudo ganhou face às principais divisas. O dólar caiu hoje ligeiramente, mas ficou acima dos 148 escudos. O marco alemão também se desvalorizou, o mesmo acontecendo com a libra esterlina, que perdeu mais de 2 escudos. A peseta manteve a cotação da última sexta-feira. Na Bolsa foi hoje impossível calcular o índice nacional contínuo devido a problemas técnicos na Bolsa de Lisboa. Quanto aos negócios, ficaram abaixo dos 3 milhões de contos. A Telecom foi a grande responsável pelos negócios do dia, representando 60% do movimento acionista. O papel da Telecom subiu 7 escudos. O BCP também aumentou a cotação em 19 escudos. A Sonai subiu 3 escudos relativamente a sexta-feira. Na vertente das obrigações, o mercado esteve em alta ligeira. Os títulos do Tesouro a 9 anos subiram 40 escudos, com a taxa de rendimento efetivo a baixar dos 12%. O último jornal fica por aqui, mas a informação continua com flashback. Boa noite e até amanhã.